Carta. Repugno bons homens por causa do meu pai. Sou uma mulher de 22 anos e carrego dentro de mim uma repulsa profunda pelos homens. Antes de ouvir esta história, eu quero fazer uma pergunta especialmente para as mulheres que estão assistindo este vídeo. Você já rejeitou alguém que te tratava bem, simplesmente porque não acreditava que merecia ser amada? Você já conheceu um homem bom, mas sentiu vontade de fugir justamente quando ele começou a demonstrar carinho? Você já percebeu que afasta exatamente aquilo que mais deseja encontrar? Essa aversão nasceu da relação conturbada com meu pai. Ele nunca foi presente, nunca assumiu responsabilidades. Sempre foi um homem distante, irresponsável e imaturo. Nunca trabalhou de carteira assinada. Seu trabalho consistia em enganar pessoas. Era um estelionatário profissional. Aplicava golpes principalmente em idosos. E talvez por isso carregue dentro de mim uma repulsa profunda pelos homens. Cresci vendo-o entrar e sair da prisão, inclusive em datas marcantes como meus aniversários. Nos meus aniversários, meu pai quase nunca estava presente. Lembro que em diferentes momentos da minha infância, ele foi preso justamente próximo ao meu aniversário. Quando saía da prisão, parecia repetir tudo novamente. Por vezes, penso que ele cometia esses crimes como uma forma de autossabotagem. Ele não sabia como encarar suas próprias fraquezas como pai, marido e chefe de família. Minha mãe, por sua vez, era omissa. Dependente dele, nunca se posicionava, nunca nos protegia. Eu cresci sem referência de um lar estável, sem confiança na instituição família. Foi assim que cresci, aprendendo a desconfiar dos homens, aprendendo a não acreditar na instituição família, aprendendo que amar significava sofrer. Será que você também carrega dentro dos seus relacionamentos a sombra do seu pai ou da sua mãe? Quantas vezes você já percebeu que repete padrões que não são seus, mas deles? Na adolescência, comecei a me interessar por meninas. Eu acreditava que todos os homens eram como meu pai. Para mim, os homens eram seres tóxicos, egoístas e irresponsáveis. Será que sua aversão aos homens é realmente sobre eles? Ou ainda é sobre o pai que falhou com você? Namorei 2 mulheres. Também namorei um rapaz. Mas para minha surpresa, ele era muito parecido com meu pai. Irresponsável, imaturo, incapaz de assumir compromissos. Desde então passei a preferir relacionamentos com mulheres. Curiosamente, nesses relacionamentos eu costumo assumir o papel que sempre desejei ver em alguém. Sou eu quem protege. Sou eu quem resolve. Sou eu quem lidera. Sou eu quem assume responsabilidades. Mas existe outro problema. Quando percebo que minha parceira é passiva, dependente ou omissa, algo dentro de mim se fecha. Você já percebeu que seus parceiros funcionam como espelhos? Eles refletem não quem eles são, mas quem você ainda não conseguiu curar dentro de si. É como se eu estivesse olhando para minha própria mãe. E então o encanto desaparece. Ultimamente, alguns homens realmente bons apareceram na minha vida. Homens educados, homens responsáveis, carinhosos. Homens que desejavam construir algo sério comigo. Você já se pegou tratando seu parceiro como se ele fosse alguém do seu passado? Será que você está vivendo o presente ou apenas revivendo velhas feridas? Mas sempre acontece a mesma coisa. No início eu me encanto, depois sinto repulsa. É como se algo dentro de mim gritasse para fugir. Quanto mais protetores, românticos e presentes eles são, mais eu me afasto. Quantas vezes você já se viu em histórias diferentes, mas com finais iguais? Será que não é o inconsciente te colocando para repetir o mesmo roteiro? Faço isso de forma quase automática, como se eu estivesse rejeitando exatamente aquilo que mais desejo encontrar. Daqui a pouco vou mostrar o padrão psicológico que faz uma pessoa desejar amor e ao mesmo tempo fugir dele. E quando você entender isso, talvez compreenda por que tantas relações terminam antes mesmo de começar. Então não saia deste vídeo, porque a parte mais importante ainda está por vir. É como se o cuidado e a proteção deles me causassem náusea. Então eu digo para mim mesma, aquilo que eu mais desejo, eu afasto. Minha pergunta é, até que ponto estou transferindo a repulsa que eu tenho pelo meu pai para todos os homens? Será que prefiro mulheres apenas por odiar meu pai? Estou condenada a repetir esse padrão? Ou existe algo mais profundo acontecendo dentro de mim? Assinado, a mulher que odeia homens.
Resposta do canal Cartas de Vidas Reais. Minha querida, sua carta não fala sobre ódio aos homens. Ela fala sobre uma filha ferida. Uma filha que esperou por um pai e recebeu ausência. Uma filha que esperou proteção e recebeu insegurança. Uma filha que esperou orgulho e recebeu vergonha. Sua experiência mostra como o passado molda o presente, mas também revela que você já tem consciência do padrão. E consciência é o primeiro passo para quebrá-lo. Jung chamaria isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, separada das sombras herdadas. Você descreve com coragem o peso de uma infância marcada pela ausência de um pai e pela omissão de uma mãe. Esse fardo não é só seu. Milhões carregam marcas semelhantes. Mas o fato de você escrever já mostra que deseja compreender e transformar essa história. Quando você escreve, aquilo que eu desejo, eu afasto. Talvez essa seja a frase mais importante de toda a sua carta. Porque ela revela que existe um conflito entre aquilo que sua consciência deseja e aquilo que seu inconsciente aprendeu a temer. E é justamente aí que a psicanálise entra. Freud nos ensinou que o inconsciente guarda desejos e traumas reprimidos. O que você vive é um claro exemplo de transferência. Você projeta nos homens de hoje a figura do seu pai irresponsável. Isso nos revela o conflito entre o id, seus impulsos de desejo e afeto, o superego, a voz moral que condena os homens por causa do seu pai, e o ego, que tenta mediar, mas acaba afastando. O complexo de Édipo feminino também aparece aqui. Na infância, a menina busca no pai uma figura de amor e proteção. Quando esse pai falha, o desejo se transforma em ódio e rejeição. O amor reprimido vira aversão. Não estamos falando de desejo literal. Estamos falando de reconhecimento. Isso acontece porque durante o desenvolvimento emocional da menina, a figura paterna ocupa um papel central na formação da autoestima feminina. A filha precisa sentir que é vista, valorizada, importante, digna de amor, mas seu pai estava emocionalmente ausente. Em vez de ser uma referência de admiração, tornou-se uma fonte de sofrimento. Isso produz uma ferida profunda. Parte da menina continua tentando resolver essa história. E outra parte passa a rejeitar qualquer situação que lembre essa vulnerabilidade. É como se seu inconsciente dissesse: nunca mais vou depender de um homem. O pai não é apenas uma pessoa. Ele se torna um modelo interno. A primeira referência masculina. A primeira imagem do que é um homem. Em primeira experiência de proteção, autoridade e amor masculino. Quando essa experiência é saudável, a menina aprende que homens podem ser confiáveis. Mas quando essa experiência é marcada por abandono, medo e instabilidade, o inconsciente cria outra conclusão. Homens machucam, homens abandonam, homens decepcionam. O problema é que o inconsciente raramente distingue um homem do outro. Ele generaliza. Seu pai se tornou uma espécie de lente, através da qual você passou a enxergar todos os homens. Lacan diria que o outro, no seu caso o homem, tornou-se o espelho da falta, da ferida nunca cicatrizada. Quando você fala em macho tóxico, se referindo a seu pai, e fêmea omissa, quando se refere à sua mãe, está descrevendo arquétipos que Jung chamaria de sombra, aspectos inconscientes que você rejeita, mas que continuam a influenciar seus relacionamentos. Assim, o inconsciente repete o cenário da infância, como se quisesse corrigir o passado. Mas em vez de corrigir, você se aprisiona no ciclo. O significado de macho tóxico. Você pediu uma análise dessa expressão. Psicologicamente falando, macho tóxico não é uma categoria científica. Mas simbolicamente parece representar aquilo que seu pai encarnava: irresponsabilidade, egoísmo, falta de empatia, ausência emocional, incapacidade de assumir deveres.
O problema é que quando a dor é muito intensa, a mente pode transformar uma experiência particular em uma regra universal. E é aí que surgem generalizações. E seu pai era tóxico, mas isso não significa que a masculinidade seja tóxica. São coisas diferentes. A fêmea omissa. Você também pediu uma análise dessa expressão. Quando você fala da fêmea omissa, parece estar descrevendo sua mãe. Uma mulher que assistiu ao caos sem enfrentá-lo, que abriu mão da própria autonomia, que permaneceu passiva diante do sofrimento. Por isso você assume o papel de liderança nos relacionamentos. Você tenta ser tudo aquilo que sua mãe não conseguiu ser. Mas existe um risco. Transformar a força em armadura. Transformar independência em impossibilidade de confiar. Por que você afasta bons homens? Porque eles ameaçam sua narrativa interna. Homens irresponsáveis confirmam aquilo que você acredita. Mas homens responsáveis desafiam aquilo que você acredita. E isso gera ansiedade. Seu inconsciente conhece o sofrimento, mas não conhece a segurança. Por estranho que pareça, às vezes o conhecido parece mais confortável que o saudável. Deixo aqui para você uma reflexão existencial. Existe uma antiga parábola. Um homem foi mordido por um cachorro quando criança. Anos depois, passou a temer todos os cachorros. Até os dóceis, até os treinados, até os amigáveis. O problema não era o cachorro diante dele. Era a memória do cachorro que o feriu. Minha querida, talvez você esteja vivendo algo parecido. Você não está lutando contra os homens. Está lutando contra a memória emocional que seu pai deixou dentro de você. Sua experiência revela uma verdade dura da condição humana. Muitas vezes, repetimos padrões familiares sem perceber. Você busca mulheres, mas quando elas lembram sua mãe, perde o encanto. Busca homens, mas quando eles lembram seu pai, sente repulsa. É o ciclo da repetição freudiana. O sentido da sua dor talvez seja justamente o chamado para quebrar o padrão. Deixo aqui para você, minha cara amiga, alguns conselhos e caminhos práticos. 1. Reconhecer padrões. Pare de perguntar se todos os homens são iguais. Perceba que não são os homens em si que você rejeita, mas a sombra do seu pai que ainda vive em você. Antes, pergunte: estou vendo este homem como ele é ou como meu pai era? Essa pergunta pode mudar sua vida. 2. Trabalhar a transferência. Em terapia, nomeie essa projeção. Diga: este homem não é meu pai. Isso ajuda o ego a separar passado e presente. 3. Observe quando surge a repulsa. Ela aparece após um comportamento inadequado? Ou aparece justamente quando alguém demonstra afeto genuíno? A resposta é importante. 4. Reparar a relação interna. Melanie Klein falava da necessidade de reparar o mundo interno. Você pode começar escrevendo cartas, mesmo que nunca envie, para seu pai e sua mãe, dizendo o que sente. 5. Construir novos modelos. Busque referências de homens e mulheres saudáveis, amigos, mentores, figuras públicas, para reprogramar sua visão. 6. Praticar o perdão consciente não é absolver seu pai, mas libertar-se do peso que ele deixou. O perdão é mais para você do que para ele. 7. Continue sua análise. Você já demonstrou um nível raro de autoconsciência. Isso indica que o processo terapêutico está funcionando. E para finalizar, minha querida, você não está condenada a repetir a história. O inconsciente pode aprisionar, mas também pode ser iluminado pela consciência. O amor que você afasta é o mesmo que sua alma deseja. Quando aprender a separar o homem real do fantasma do seu pai, abrirá espaço para relações mais livres e maduras. Toda ferida é também uma porta. Ao atravessá-la, você descobre que não é prisioneira do passado, mas autora do seu futuro. Depois de ouvir esta carta, eu quero deixar uma última pergunta. Quem está pagando pelos erros das pessoas que te machucaram?
As pessoas do seu passado ou as pessoas que tentam te amar hoje? Se esta história fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque muitas vezes a cura começa quando encontramos coragem para enxergar padrões que passamos anos repetindo. E nunca se esqueça, nem todo homem é seu pai, nem toda mulher será sua mãe, e nem todo amor terminará como aqueles que te feriram. Receba o nosso carinho. Canal Cartas de Vidas Reais.